Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula sobre Introdução a Python. Agora estamos na aula 8. Existe um módulo dedicado ao array disponível no Python. E, de acordo com a documentação, este módulo define um tipo de objeto que pode ser representado de forma compacta. Bom, o que ele pode representar? Caracteres, inteiros, pontos flutuantes. Arrays são tipos de sequências que se comportam de uma maneira muito semelhante à lista, exceto que o tipo de objeto armazenado nele é restrito. Esse tipo é especificado no momento da criação do objeto, usando um código de tipo, que é o único caractere. Ok? Nós vamos ver isso aí. Ok, aqui no Jupyter, nós podemos fazer o seguinte. Eu vou fazer a seguinte atribuição. Nós temos 0.6, 0.85, 2.0, 3.5, 4.0. Ok? Bom, nós vamos agora importar esse método, que é o array. Ok? Array. Certo? Beleza. Agora vamos fazer a seguinte chamada. Vou fazer a atribuição a uma variável b da seguinte forma. Vai ser array.array. Ok? Olha só o que eu vou fazer. Beleza? Eu vou especificar o tipo, né? Vou colocar D aqui. O D, não confunda, não é inteiro. O D aqui é um tipo float. Ok? Bom, vai diferenciar alguns tipos pela quantidade de bits que pode ser armazenados. Ok. Mas que fique claro que D aqui é float. Então, vamos lá. W. Beleza? Bom, é o seguinte. Eu vou fazer um append. Mas você vai perceber que, basicamente, a maioria das coisas que nós fazíamos com a lista, nós podemos também fazer com array. Ok? Ponto 9. Beleza? Então, quem é B? Aqui. Também vamos olhar o seguinte. Se botar b.extend, certo? Assim como também nós fizemos coisa parecida com lista, nós temos aqui 8.0, 7.25, né? O que nós vamos ganhar? Bom, vai acrescentando mais coisas dentro desse nosso array, beleza? Bom, e se nós fizermos 2 vezes B, o que nós ganhamos? O quê? Perceba que ele acaba por duplicar a mesma array, ou seja, ele tinha uma array que era de 0.6 até 7.25, ele repete essa mesma array, tá certo? A partir da última entrada. Bom, vamos continuar. Se eu colocar b.append, ok? E vou especificar o seguinte, float, ok? 6. O que nós vamos ganhar? Beleza? Foi colocado 6. Se nós colocarmos b.append, ok? String. O que vocês acham que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Ok? Bom, lembrando que a forma como eu instanciei o array, tá certo? Eu coloquei que era um tipo float. Vamos ver o que a gente encontra. Opa! Certo? Ele reclamou. Ele disse que isso aqui não é uma string. Eu não posso colocar aqui string, né? Deve ser um número real. Ok? E se eu quiser colocar b.toList? Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou transformar o meu objeto array num tipo lista. Ok? Se eu colocar aqui type B, o que nós encontramos? Que é um array. Saber o tipo de dado do objeto array é importante ao ler os dados do disco. Então, vamos fazer
a seguinte atribuição aqui. H vai receber array, ok? Agora eu vou especificar, F aqui é float, ok? Com uma quantidade de bits distintas daquela que eu coloquei D, W, ok? Então, pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o if open, vou dizer o quê? Array ponto apply, ok? Vírgula, beleza? WB. O WB aqui, tá certo? É de write, tá certo? É de escrever, ok? Escrever em B, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui? Agora, H to file, H ponto to file F, né? Bom, vou explicar isso aqui com mais cuidado. É o seguinte, nessa primeira linha, eu fiz um instanciamento do objeto array do tipo float, certo? Sobre aquele meu antigo vetor D. Beleza? Ok. O que mais? Eu abri um arquivo no disco para gravar um dado binário e gravar os dados array no arquivo, tá, ok? Bom, é isso que está dizendo aqui. Estou abrindo aqui um arquivo, beleza? E para gravar os dados binários, esse arquivo, né? E gravar os dados da array no arquivo. O que eu vou fazer agora? Bom, a gente tornou instanciar um objeto array do tipo float, ok? Abriu o arquivo para leitura do binário e ele vai ler 5 elementos no objeto, ok? Então, vamos lá. Aqui. Beleza? Então, vamos ver como é que fica G. Ok. Então, lembra que B, quem era B? B era esse objeto aqui, tá certo? Eu peguei, no caso, essa lista W, né? Fiz instanciamento aqui do tipo float, né? Tá aqui. Beleza? Aqui, W tinha 1, 2, 3, 4, 5, né? E é exatamente o que ele fez aqui. Só que agora é do tipo float, olha só como é que as entradas ficaram. Bom, a composição de estrutura de array com objeto lista funciona de certa forma. Mas não é realmente conveniente que classe de lista funcione como array. Isso nós já comentamos nas aulas passadas. A classe array fornece recursos úteis para trabalhar com array de dados. Beleza? Então, não é a melhor forma tratar listas como se fosse array. Bom, eu vou apresentar para vocês uma classe específica, dado por uma biblioteca também muito poderosa, que é NumPy. Então, nós vamos começar a trabalhar com NumPy AnyArray, ok? Vai ser a classe do NumPy construída com o objetivo de lidar com n-dimensionais array de maneira conveniente e eficiente. Isto é, uma classe de alto desempenho. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos importar, ok? NumPy, ok? Tá certo? Pronto. Feito isso. Tá aqui, eu estou importando a nossa biblioteca NumPy, né, com a abreviação NP. Então, eu vou chamar vai ter a seguinte atribuição, vai ser np.array. Feito isso, vamos chamar e é isso aqui que nós temos. Agora nós temos array. Se a gente quiser saber exatamente que tipo é esse, type A, pronto. É do tipo NumPy do array. Vamos colocar aqui, vamos transformar agora na seguinte array, vai ser np.array, beleza? Agora quem é A, esse desse tipo. Aqui ele
exclama o seguinte, com o tipo que foi modificado agora por causa de aparecer em strings, tá certo? Que geralmente se armazena objetos aí do tipo float, ok? Agora vamos mudar de novo o ar, colocar aqui ar como sendo np.arrange, ok? 5,25. O que nós vamos fazer é o seguinte, né? Nós vamos criar um ranger, certo? Descrito dessa maneira, com a biblioteca NumPy, que vai iniciar em 5, vai até 25, e o passo, tá certo? Vai ser de 5 em 5, né? Como é que fica isso? Beleza? Então, vamos lá. Agora, se nós modificarmos de novo o ar, o seguinte, vai ser np.arrange, ok? Vamos iniciar com 16. Vamos colocar aqui the type, ok? np.float. Tá, o que vai acontecer com isso aqui? Nós estamos construindo um arrange, tá certo? De 0 até 16, tá certo? Só que com um passo, basicamente, né, unitário, de 1 em 1, só que os objetos agora são do tipo float. Então, vamos fazer o fatiamento, também vai funcionar de forma semelhante, tá ok? O que nós vamos ter? A partir do 6, nós vamos fatiar essa lista, né? Então, que é de 6 até 15. Bom, a sum vai ser o seguinte, a gente pegaria todo esse array que está atribuído em A e somaria, tá certo? Todas as entradas, ok? Como é que ficaria? 120. Bom, e o que é se colocássemos A.std? Ok? Beleza. Bom, aqui nós estamos calculando o desvio padrão, né? Na verdade, ele vai olhar todas as entradas, tirar a média aritmética, depois calcular os desvios quadráticos em relação à média, depois somar esses desvios quadráticos, tá certo? E depois tirar a raiz, dividir isso aí pela uma quantidade de entradas menos 1 e tirar a raiz quadrada desse objeto, tá certo? Bom, a gente também pode fazer o uso da soma acumulada, né? Então, o que nós vamos fazer? Sum. Então, nós temos... perceba que ele vai, a partir do 0, ele vai somando 1 por 1 até obter a soma total das entradas de elementos, que é 120, né? Como nós já tínhamos feito anteriormente. Bom, nós também temos operações matemáticas que são vetorizadas. Por exemplo, né? Vamos pegar o seguinte, né? Se a gente pegar 2 vezes A, né? O que nós vamos encontrar? Agora sim, o escalador está multiplicando todas as entradas, certo? E se colocássemos A elevado a 2, o que nós encontraríamos? Bom, encontraríamos cada entrada elevado a expoente 2. E se nós colocássemos 2 elevado a A? Então, é como se as entradas agora fossem o expoente de base 2, ok? E depois substituíssemos cada entrada por esses resultados, ok? Então, nós temos cada um desses objetos aí. Bom, se nós colocássemos np.expert A, o que nós encontraríamos? Opa, isso aqui, né? Perceba que em uma aula anterior eu tive que importar uma específica biblioteca math para poder realizar esse tipo de operação matemática que é exponencial. Aqui no NumPy nós não precisamos fazer isso, já está implícito no uso da biblioteca, ok? Então isso também vai se repetir também para s.sqrt, ok? Beleza? Bom, a gente também não só consegue fazer esse processo vetorizado, mas também consegue fazer esse processo individual, ok? Obviamente, né, a gente também poderia
Também calcular np.sqrt de quem? Por exemplo, de 2.43. Beleza? Bom, para informar aquilo que eu acabei de dizer, eu vou colocar aqui, por exemplo, porta-math, ok? E vou calcular aqui math.sqrt de quem? De 2.43. 2.43. Ok? Mas, se eu quisesse fazer math do vetor inteiro de A.sqrt, ok? O que aconteceria? Ele não faz isso porque ele só aceita argumentos unitários, né? No caso, por escalar. Então, era isso, pessoal, que nós queríamos falar hoje. Então, vamos ficar por aqui e bye, bye.